Você quer impulsionar o crescimento dos seus clientes, agregar valor à sua empresa e aumentar a sua receita mensal? Então, tá na hora de você conhecer o programa de canais parceiros da Safety Mails. Você sabe que a validação e verificação de e-mails é fundamental no mercado de e-mail marketing hoje em dia e que esse é um mercado de mais de 50 milhões de dólares. Essa é uma excelente oportunidade para você incluir mais uma fonte de receita no seu negócio. O nosso programa oferece para os nossos parceiros um gerente de canais exclusivo, comissionamentos recorrentes, treinamentos mensais, premiações em dinheiro, premiações por desempenho. E quanto maior o seu nível de parceiro, maiores são as suas comissões. A Safety Mails compensa o tamanho do seu comprometimento. E aí? Tá na hora de você fazer parte dos nossos Lobos do Mar. Vamos juntos explorar e dividir tesouros! Não perca mais tempo! Preencha agora o formulário e junte-se a nós! E aí, pessoal, vamos... Então aqui a gente está indo para o nosso, infelizmente, para o nosso último conteúdo de hoje, mas, como é aquilo, né? A gente deixa o melhor para o final. Então, o nosso último convidado vai revelar como você faz para comprovar o valor do marketing digital para clientes potenciais. Né? Ele tem vasta experiência comercial e ele é Sales Director da Nação Digital, ele já liderou projetos com, enfim, empresas gigantes como Grupo Petrópolis, Cicobi, C&C, Pague Menos, entre vários outros. Então, com vocês agora, vocês vão ter o Afonso Schneider. Bem-vindo, Afonso. Deixa eu liberar seu microfone aqui. Opa, já liberei aqui. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelo convite, viu, amigo? Você me deu um susto, cara. Você falou... Foi? Infelizmente, vamos chegando no final aqui. Eu falei, infelizmente, porque é a minha o conteúdo. Eu falei, caramba. Porque está acabando, porque só tem fera falando hoje, mas um dos conteúdos mais esperados de hoje, sem dúvida nenhuma, é o teu. E é isso. Estava esperando ansioso aqui. Quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco. Sei que o dia de hoje foi especialmente corrido aí para você também, como todos os outros têm sido também, né? Mas é isso, eu acho que a gente trazer profissionais e tal, e que bom que o dia a dia é corrido, significa que são profissionais que estão sendo sempre muito requisitados e precisam entregar muita coisa, e isso é bom, porque isso também traz expertise é o que a gente quer compartilhar aqui. Então eu queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e já deixar o palco aberto para você aqui. Maravilha, Rodrigo. Eu que agradeço o convite, tá? Estou muito feliz de fazer parte aqui desse dia, né, Safety Mails Day. E eu estava assistindo o conteúdo, né, do seu xará, do Rodrigo, né? E eu fico olhando assim, cada vez como a gente está há muito tempo nisso, né? Mas cada vez que a gente vê mais conteúdo e tudo mais, a gente vê o quão complexo é o modelo de negócio de agência. É verdade. Então, hoje, acho que eu vou falar algumas coisas aqui no dia a dia, né, de modelo de negócio e tudo mais. Mas hoje existem muitas urgências, a gente está num mercado super comoditizado e tudo mais, né? Mas é muito complexo esse jogo, né? Você jogar o mercado de agência, olha aí as precificações, né? As planilhas ali do Rodrigo, né? A gente passa por isso, todo ano a gente está revendo ali a parte de precificação, então, muito legal, assim, eu acho que no final das contas, esse evento que vocês construíram, cara, ele é de extremo valor para a comunidade e para o ecossistema de agências, tá? Então, excelente trabalho e papel que vocês têm aí no ecossistema. Pô, obrigado valeu pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu.
E é isso. Então, eu estou deixando aqui o palco livre para você. Boa apresentação, estou te acompanhando aqui. Vamos nessa. Obrigado, Rodrigo. Boa. Já está aí a minha apresentação. Bom, gente, boa tarde. Eu já falei aqui com o Rodrigo, mas é um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouco do que a gente vem fazendo no dia a dia com vocês, tá? Eu já até tinha alinhado com o Rodrigo, mas a ideia aqui é eu trazer alguns pontos, alguns tópicos do que a gente vem aprendendo, né, trazendo grandes players aqui para dentro de casa, conversando com líderes de negócio todos os dias. Então, eu queria compartilhar um pouco dessa expertise da Nação Digital, mas, ao mesmo tempo, eu não gostaria que ficasse só em apresentação. Então, eu fiz uma apresentação que eu acredito que ela vai ser um pouco mais enxuta, breve, né? Então, vai ter ali seus 40, 45 minutos, justamente para a gente ter um momento de troca depois. A ideia aqui é que depois a gente seja provocado e a gente entre numa discussão, porque no final das contas a gente tem desafios reais todos os dias e desafios que eles são comuns, eles mudam de endereço, mas cada um está em um estágio diferente, e eu acho que a gente debater isso em tempo real acho que vai ser excelente. Mas vamos lá para o nosso conteúdo, né? Então eu trouxe aqui uma apresentação para me guiar. No final das contas, estou aqui para falar de como provar valor no marketing digital. Faltou, né? Para potenciais clientes, né? Então, primeiro de tudo, acho que só para alinhar essa expectativa, tudo que eu vou falar aqui é com o objetivo, né, de como a gente prova, como a gente gera valor para potenciais clientes, mas é óbvio, com foco em gerar negócios, né? Por que a gente vai provar valor? Por que a gente quer provar valor do que a gente faz? Por que a gente quer gerar valor para um potencial cliente? Porque a gente quer que ele seja nosso parceiro, né? Então, aqui uma pequena agenda, a gente vai ter uma introdução, vou falar um pouquinho, até para não sei se todos conhecem, mas eu vou falar um pouquinho da Nação Digital, vou falar um pouquinho de mim, e daí eu já vou trazer aqui a resposta da pergunta, né, de como provar valor, e tem alguns pontos aqui que eu gostaria de tocar, que é, por que ter o ICP, claro, tá? O ICP, o perfil de cliente ideal. Mudando o jogo, aqui é um papo mais conceitual, teórico, de postura, de cultura, de posicionamento, né, que apoia muito em provar valor, e na prática, né? Na prática, assim, o que os clientes eles buscam quando eles vão atrás de um parceiro de marketing, né? O que os clientes às vezes não estão buscando, mas quando você vai atrás desse cliente, né, o que pode ressoar bem, né, num discurso, numa abordagem, e até um pouco de como que a gente faz aqui no dia a dia, tá bom? Então, primeiro, tudo que vocês precisam saber sobre o Afonso está aqui em 4 tópicos. Sou marido da Bruna, sou pai da Jordana, né, que completou 6 meses, então por isso que está aí mêsversário, cebolinho e tudo mais. Eu sou publicitário de formação, então desde sempre, sempre fui apaixonado por agências, mas aí tem uma curiosidade. A minha primeira experiência profissional em agência, eu não gostei, e eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais trabalharia em uma agência de novo. E aqui estou, na Nação Digital, responsável comercial e um dos sócios, né? Mas eu sou comercial por vocação, então eu estou num momento diferente hoje dentro da Nação Digital do que nessa minha primeira experiência, né? Palmeirense, né? Acho que esse assunto eu quero deixar de lado aqui, porque pode entristecer alguns. E, por fim, sambista e cavaquinista, né? Até falei para o Rodrigo, quando surgiu a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, eu vou lá com o maior prazer, porque são coisas que eu amo e eu trago na minha rotina. Mas vamos lá. Sobre Nação Digital. Então, agora em 2023, a Nação Digital completou 11 anos, tá, de mercado, e nós somos especialistas em Digital Commerce e Growth, tá? Então, a Nação Digital, para quem está no ecossistema de comércio eletrônico, nós somos uma das mais renomadas, assim, e com um posicionamento muito forte dentro de comércio eletrônico. Não à toa, nos últimos 4 anos, né, em 3 nós fomos premiados pela ABCom, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, como a melhor agência para e-commerce, né? Já atendemos mais de 200 clientes, a gente olha muito para os certificados de Great Place to Work, os prêmios da RD Station, as parcerias que a gente tem com plataformas de anúncio, plataformas de CRM, que é o caso de Meta, Google, RD Station, Salesforce, que a gente tem uma grande unidade de negócio. E, por fim, a gente também estando presente nesses estudos da ISG,
que é como se fosse uma Gartner, né, que posiciona as empresas em alguns quadrantes, e desde 2021 a gente aparece junto a players super relevantes do mercado, né, empresas que a gente admira muito, como Cadastra, como Raccoon, como GHFly, né, e a gente aparece junto com eles nesses estudos sempre como líderes de mercado, tá? E aí, aqui alguns dos projetos, né, que eu ajudei, né, junto com a Nação Digital, junto com a minha equipe, eu ajudei a provar valor, a gerar valor nesse processo e se tornaram parceiros da Nação Digital, né? Então aqui tem algumas marcas aqui que eu tenho muito carinho, mas só para vocês entenderem um pouco de qual que é esse... de qual o perfil de cliente que a Nação Digital trabalha, tá? Mas só dando esse contexto, dando esse overview, a gente vem aqui para o conteúdo já, tá? Então vamos responder a pergunta, só para reforçar, tá? Tudo que eu vou falar aqui, ele tem um objetivo, né? Como a gente vai provar valor para clientes potenciais, com foco, claro, em geração de negócios. Então, só para a gente até ter as expectativas alinhadas, a gente vai aqui de um âmbito um pouquinho mais teórico, entre aspas, né? A gente vai falar de algumas coisas, percepções que a gente tem, né? De tudo que a gente aprendeu, mas no final dos contos a gente vai para uma parte prática, tá? Mas a gente vai começar aqui nesse âmbito mais de percepções. Então, eu já vou responder de cara a pergunta, gerando resultado, né? Pô, que pergunta óbvia, né? Pode acabar o webinar aqui. Que resposta óbvia, né? Desculpa, pode acabar o webinar aqui. A resposta, ela é óbvia, mas ela não tão óbvia, tá? E por que eu falo isso? Primeiro, já conectando o que eu comecei aqui, né? Estava vendo o conteúdo do Rodrigo antes de entrar aqui, né? Sobre precificação. O modelo de negócio de agência, de empresa de marketing, ele é muito complexo, né? Ele é complexo porque publicidade, marketing são vitais para os negócios, né? E são vitais por quê? Porque geram resultado, né? Só que por que essa resposta ela não é tão óbvia? Por que uma agência existe, né? Por que uma agência digital existe? Para ela dar resultado para os seus clientes. Óbvio, mas não é tão óbvio por quê? Porque o que é resultado? A gente precisa fugir do trivial, né? Então, por que a gente precisa fazer essa pergunta? Eu não sei se vocês já fizeram um exercício, mas chegue para a equipe que você tem da sua agência, a equipe que está atendendo um cliente específico, e pergunta para ele, pô, como é que tá o projeto? Pô, legal, tá dando bastante resultado, bacana. O que é resultado? Né? O que está sendo resultado para esse cliente? E começa a ver em vários clientes se é a mesma resposta para todos, né? Se o resultado é o mesmo. Então, no final das contas, o que eu quero trazer aqui? O resultado, ele precisa ser alinhado. Qual que é o maior motivo de churn, um dos maiores, né, motivadores de churn dentro de uma agência? É a falta de resultado. Mas o que é resultado? Às vezes o cliente está faturando pra caramba, a gente trabalha com comércio eletrônico, né? Às vezes o cliente está faturando pra caramba, mas teve algum problema. Pô, porque eu estou faturando em uma carteira específica, uma categoria de produtos específicos que eu já faturava, a gente cresceu aqui, mas lembra que quando a gente alinhou, eu precisava trabalhar com uma categoria diferente, uma categoria nova de um produto, de uma indústria que a gente está trabalhando. Então, o resultado, ele não é o mesmo para cada estágio de empresa, tá? Então, faturamento, leads, oportunidade para o time comercial, alcance, pode ser branding, pode ser share of search, né? Então, esse incremento aí de posicionamento digital. Então, o resultado, ele varia de negócio para negócio e ele varia de estágio de cada negócio, né? O estágio que cada negócio está. Por exemplo, eu vou trazer aqui para a prática, tá? Nação Digital, 2023, o que era resultado para a gente? Equilibrar as contas. A gente atingiu um mínimo de EBITDA, a gente atingiu um mínimo de margem bruta. Por quê? Porque a partir do momento que a gente atingiu esse resultado, em 2024, o nosso foco, o nosso resultado vai ser diferente, vai ser crescimento, né? A gente quer olhar para faturamento, né? Desde que, claro, a gente cumpra ali com a margem EBITDA mínimo, mas o resultado de 2024 que vai nortear é outra coisa, né? E para a indústria, você chega numa indústria, vai lá no chão de fábrica, né? A gente gosta bastante de trabalhar com indústria, vai lá visitar seus clientes, chão de fábrica, pergunta o que é resultado pro cara que está ali no chão de fábrica. Pô, vender mais,
É produzir mais? Não necessariamente. Pensa que tem uma linha de produção. Eu tenho uma máquina aqui, eu tenho uma segunda máquina que faz o corte, uma terceira máquina que... Enfim, você tem ali uma linha de produção. Se a máquina do meio ela deixa de funcionar, você acabou com a linha de produção, porque vai ter gargalo aqui na primeira máquina e vai ter gargalo aqui no final da produção. Então, esse cara não está preocupado com o resultado de faturamento, de mais produção, de performance. Ele está preocupado com previsibilidade. Isso é resultado para ele. Tá? Então, só para trazer para vocês essas diferenças e esse exercício, tá? Recomendo sim que a gente faça esse exercício de entender o que é resultado para os nossos clientes. Porque no final das contas, se a gente não sabe o que é resultado, por que a gente vai e como a gente vai apresentar uma proposta sem saber do porquê a gente está apresentando uma proposta? Quantas vezes já aconteceram vocês que prospectam de você ligar para o cliente, pô, manda uma proposta aí. Tuf. Inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. Manda uma proposta aí que eu valido aqui. Mas por que eu vou mandar uma proposta? Né? Teve um dia que eu liguei pro cara e falei, cara, mas não tem proposta. Ele falou, como assim? Você tá me ligando por quê? Eu falei, tô te ligando justamente pra gente entender os desafios, né? Isso, se faz sentido ter uma proposta, mas não existe proposta ainda. Como é que eu vou te apresentar uma proposta se eu não sei se eu consigo resolver o seu problema, né? Então, é por isso que essa pergunta, essa resposta, ela é óbvia, mas não é tão óbvia, tá? Em tempo, aqui só algumas coisas que são importantes trazer. Promessa de resultado não pode existir, tá? A partir do momento que você olha muito para resultado, você tem um DNA, vamos crescer faturamento, vamos reduzir custo, né? A promessa de resultado, ela não pode existir, porque nós resolvemos, sim, problemas de negócio, mas nós não somos 100%, nós não conseguimos garantir 100% esse resultado de negócio. Pandemia aconteceu aí. Imagina se você tem uma garantia em contrato com algum cliente e aconteceu a pandemia. E aí? Né? Mas daí a gente tem um ano de 2023 de troca de governo, um ano onde os juros ele está altíssimo, o custo do dinheiro ele é gigantesco e ninguém está comprando. A gente teve a segunda pior Black Friday, né, da história do Brasil. Por quê? Porque por uma série de coisas. A culpa é da agência. Tática que a gente usa aqui, né? Coloca em contrato e fecha com eles, né? Pô, você está numa concorrência, conversando com o cliente, e fala, pô, mas vocês não têm garantia, tem um outro player aqui que tá me oferecendo uma garantia de resultado que eu vou crescer X%. Fala, pô, que ótimo. Coloca em contrato e fecha com esses caras. Vocês estão garantindo o resultado? Você não vai fechar contrato com eles por bobeira, né? Se existe uma garantia de resultado. Então, nesse modelo de negócio e serviço, ele é complicado, né? Nós somos empresa, a gente investe muito tempo e recurso no nosso negócio, né? E aí a gente vai investir em outro. O Rodrigo Maciel deu um show falando, pô, é melhor um downsell do que um desconto, de fato, os impostos, né? Você já está investindo pra caramba no seu negócio, você vai investindo do seu cliente também. E daí eu abro um grande parênteses aqui para Success Fee, né? Success Fee não é promessa, Success Fee é uma coisa legal, desde que você consiga equalizar os custos, desde que você de fato tenha feito um estudo e creia que faça sentido você crescer no cliente, né? É uma oportunidade de investir no projeto, o que chamam aí de skin in the game, né? E alavancar os seus ganhos, né? Porque o Success Fee, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas para o cliente, o Success Fee ele pode ser muito... vamos crescer junto, mas no final das contas, quem só cresce é o cliente. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de parceria. Aí a gente vem aqui para esse segundo tópico, que para mim é um dos principais, né? Como é que eu vou provar valor se eu não conheço o meu cliente? Pô, mas isso daqui é muito ICP, perfil de cliente ideal, eu ouço isso daí sempre. No final das contas, a gente precisa saber o que a gente vai fazer com essas informações do meu cliente, né? Então, por que é importante você ter um perfil de cliente ideal? E aqui eu trago alguns pontos que são percepções que ajudam muito aqui no dia a dia da Nação Digital. Claro, você vai ter ali as informações de quanto que esse cara precisa faturar, qual que é o mercado, segmento, tem tudo isso. Mas tem esses 3 pontos aqui que para mim são essenciais, que dentro do seu ICP você consiga extrair essas informações.
Primeiro, clareza das dores, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Clareza dos nossos diferenciais, tá? E eu vou ter um tópico sobre cada um desses, não vou colocar a carroça na frente dos bois, tá? E apoio à inteligência comercial, tá? Então vamos lá, clareza das dores. Então, primeiro, quais são os problemas do mercado do meu cliente? Por exemplo, e-commerce. O problema do mercado ele varia, né? Varia de acordo com o stakeholder que você pergunta. Se você vai perguntar para outra liderança, é óbvio que logística vai ser sempre um problema para e-commerce, mas vamos falar aí com gerente de e-commerce. Puta, custo de aquisição cada vez mais alto, né? A minha margem ela é muito espremida, o modelo de negócio e-commerce, né, ele tem, você precisa olhar para a última linha, é performance, é margem, uma série de coisas, eu preciso olhar para imposto, como é que vai, enfim, tem uma série de coisas, né? Então, quais são os problemas do mercado, quais são os problemas mais comuns do meu cliente e quais são os problemas mais comuns dos stakeholders, dos diferentes stakeholders do meu cliente, né? Então, com quem você conversa? Nós conversamos com um gerente de e-commerce, que daí a gente pode falar mais a nível de negócio, a gente pode falar, como o Rodrigo citou aí no último bate-papo, no último conteúdo. A gente vai falar de LTV, a gente vai falar de CAC, a gente vai falar de margem, a gente vai falar de novas linhas de receitas, né? A gente vai falar de categorias de produtos serviços que possuem uma margem melhor ou que possuem uma entrada em um mercado diferente, que a gente vai atacar um novo público para a empresa, né? Mas a gente tem os stakeholders técnicos também. Eu tenho ali o cara de performance, né? E quais são os problemas? O que o cara de performance, mídia paga, tráfego, né? Ele está preocupado? Ele está preocupado de como que ele vai otimizar o ROAS das campanhas que ele está fazendo, né? O cara de CRM, ele está preocupado em como que ele estabelece uma comunicação com o cliente dele, mas como ele melhora a recompra, como que ele melhora o LTV, como que ele faz com que esses clientes sempre comprem dessa empresa, né? Então é muito importante você extrair essas informações a partir do momento que você sabe, que você traça o seu perfil de cliente, tá? Clareza dos diferenciais. A partir do momento que você conhece o mercado, sabe o segmento que você quer atuar, como que eu atendo essas dores? Então, como é que eu resolvo esses problemas, né? E como é que eu me diferencio dos meus comparáveis? Aí aqui eu trago uma frase, que isso daqui eu sei que pode ser batidão, mas isso daqui é muito importante, né, que a gente tenha encravado quando a gente fala de provar valor, que é essa frase ela do Arte da Guerra, né, do Sun Tzu. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas, né? Se você se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, novamente, eu vou trazer aqui o que eu falei com o Rodrigo ali no começo. Nós estamos num mercado comoditizado, né? Pô, eu tenho certeza que quem está assistindo aqui executa os mesmos serviços que a Nação Digital executa. A gente faz tráfego, a gente faz trabalho de CRM, a gente cria conteúdo. Mas como é que eu me diferencio disso? Como é que como que eu sei, primeiro, quem são meus concorrentes, né? E como é que eu diferencio no dia a dia? O que eu faço que me torna único, né? E, por fim, inteligência comercial, né? Então, qual o mercado que eu posso atacar? Beleza, eu tenho ali e-commerce, mas eu tenho um perfil específico de e-commerce, né? Por exemplo, faz sentido atacar o norte, e-commerces do norte, do nordeste do Brasil? Hoje faz, porque é um mercado que está crescendo bastante. Mas sendo que 60% do sul e do sudeste, né, o mercado de e-commerce brasileiro, ele é representado 60% do sul e do sudeste, né? Sendo que o grosso está aqui, pode fazer sentido, pode não fazer, depende de onde você está, né? Estou trazendo aqui alguns pontos dia a dia da Nação Digital. Quais são as ofertas que mais chamam atenção? Então, em um ano difícil, 2023, um ano de não performance, tá? 2023, qual que é o mote? Eficiência operacional. Por quê?
custo de mídia cada vez mais alto, custo de tudo cada vez mais alto, taxa de juros lá em cima. O que as empresas precisam? Cortes. A gente já viu layoffs, tantos layoffs assim em outros anos, sempre existiu layoff, né? Mas esse ano, por quê? Porque a gente está falando de um ano de eficiência operacional. Então, quais ofertas chamaram atenção nesse ano? SEO, conteúdo, a gente trabalhar com foco orgânico, social media, né? Como que eu posso ser competitivo? Ou seja, na prática, quantos meus concorrentes eles cobram? Né? Qual que é o formato de cobrança? É mensal? É projeto? É success fee? Né? É variável em mídia? Pô, tem uma série de coisas aí que a gente pode trazer. Então, essas informações do perfil de cliente ideal, ela é super importante para você extrair. Não é você ter ali uma tabelinha, pô, esse é meu perfil de cliente ideal. Beleza, tá aqui, nossa, show de bola. Mas o que você vai fazer com essas informações? E quais são as informações intrínsecas que você consegue extrair, que você vai utilizar para gerar valor, para provar valor, né? Qual que é a diferença de você sabendo as dores, você sabendo os seus diferenciais, você tendo inteligência comercial, você vai prospectar um cliente, você não vai ligar para ele e falar, pô, aqui o Afonso da Nação Digital, eu queria conversar com você um pouco sobre os meus serviços de performance, CRM. Cara, não. Fala, e aí, meu amigo, tudo bem? Olha, eu sei que 2023 para e-commerce tá difícil, né, cara? Então, vamos fazer o seguinte, eu trabalho com outras indústrias aqui que a gente conseguiu reduzir em X% o CAC nesse ano, né? A gente conseguiu aumentar em Y% a produtividade aqui do CRM, a gente conseguiu reativar uma base de inativos em Z%, né? Eu posso compartilhar um pouquinho com você o que a gente está fazendo no dia a dia, né, desse cliente? Eu acho que pode te dar alguns insights. Cara, é totalmente diferente. Você consegue ter uma abordagem super personalizada, conhecendo bem o seu cliente. Beleza? Aí, eu trago uma ferramenta, né, que é o Value Proposition Canvas, que é uma ferramenta que apoia muito a você conseguir extrair essas informações. Então, você vai ter o seu perfil de cliente ideal, só que, ao mesmo tempo, você consegue criar... Deixa eu mostrar a ferramenta, que é mais fácil, né? Aqui é um desenho, né? Onde do lado esquerdo, aqui na solução, você está falando sobre o seu negócio. Então, quais são as soluções, né, que eu tenho que podem ajudar o meu cliente? Quais são os analgésicos? Ou seja, o que eu faço que resolve a dor do cliente? Puta, eu tenho dor de performance, eu tenho dor de... eu não estou conseguindo faturar. Beleza, vamos colocar aqui parte de performance, né? Quais são os criadores de ganho? Cara, minha performance, pode ser um diferencial. Cara, eu trabalho com performance no modelo fixo, que você não paga variável. Coloca um teto de mídia e você não vai precisar pagar nada mais por isso. Fala, pô, isso daí é legal, né? Então, aqui você coloca como você atende seu cliente, os diferenciais, o que você pode fazer para resolver as dores. E do outro lado, você tem todo o mapa do seu cliente. Ou seja, quais são as tarefas? E aqui é sempre legal fazer, a gente fez isso aqui na Nação, e a gente fez para gerente de e-commerce, a gente fez para analista de performance, a gente fez para diretores comerciais, que a gente trabalha com bastante empresas B2B, onde a gente faz a geração de demanda, tá, comercial. Então, quais são as tarefas desse cara? Esse cara levanta, ele vai entrar no trabalho, quais são as principais preocupações? Cara, para mim, dia 30 de novembro, beleza, teve a meta de novembro, acabou. 1º de dezembro começa outra meta, né? Puta, pós-Black Friday, o que eu vou fazer? Como é que eu vou construir lista? Qual que é a lista que eu vou trabalhar em dezembro, sendo que está todo mundo fechando orçamento para 2024, ou já fecharam, né? Quando que esse pessoal entra em recesso? Para eu bater minhas metas, eu preciso fazer mais durante a primeira semana, mais durante a segunda semana? Então, essas são as minhas dores. Essas são as coisas que eu penso. Essas são as tarefas que eu preciso fazer. Quais são as minhas dores? Minha taxa de conversão, de abordagem para reunião, ela está muito baixa. Minha taxa de apresentação de proposta para efetivação de cliente, ela está baixa, né? Então, aqui, você consegue criar todo esse mapa e você consegue extrair essas informações, tá? Então, façam isso, é um exercício muito legal. E eu acho que o mais legal desse exercício é você chegar num ponto que você fala, putz, eu acho que eu não conheço tanto o meu cliente quanto eu deveria. O que você faz? Liga para o seu cliente. Pergunta, cara, por que você me contratou? Né? O que você viu diferente em mim? Né?
no meu serviço, o que eu faço diferente de outros caras que você já trabalhou? Beleza? Aí a gente vem para essa mudança cultural. Aqui mude o jogo. Isso daqui é legal, tá? É uma coisa que a gente fez aí nos últimos anos que é bem bacana. Essa é uma mudança de mindset, uma mudança de postura, uma mudança cultural, pode chamar como você quiser, né? A publicidade, o marketing, né? As empresas de publicidade, empresas de marketing, nós precisamos nos engajar com os desafios de negócio dos nossos clientes, tá? Ou seja, o marketing digital ele ajuda, tá? Ele não resolve, né? Marketing não existe milagre, a gente não resolve o problema de produto / serviço ruim, tá? Mas nós ajudamos muito a resolver esses problemas de negócio, tá? Então, no final das contas, a gente não faz tráfego pago, a gente conquista novos consumidores, né? A gente cresce a base de clientes, a gente faz o seu aplicativo ser mais baixado, né? A gente não faz tráfego, não faço mídia, não faço ads, né? A gente resolve o problema de negócio. A gente não faz e-mail marketing, a gente melhora a LTV do seu cliente, a gente melhora a taxa de recompra, né? A gente não faz artigo em blog, eu otimizo o seu CAC, né? Eu melhoro o seu posicionamento, eu melhoro a sua autoridade, né? Então, é uma mudança de cultura, novamente. A gente está no mercado comoditizado. A gente precisa adequar o nosso discurso. E isso, gente, pode parecer mínimo, tá? Eu devia ter falado isso lá no começo. Aqui, eu não vou trazer uma ideia, uau, nossa, puta, isso que o Afonso falou, nossa, verdade, cara, isso faz muito sentido. Não, porque provar valor não é uma coisinha que você faz, é uma série de coisas, né? Então, eu estou querendo trazer aqui, dar toda uma base assim, de percepções que a gente tem percebido, que a gente tem percebido do mercado, percebido dos clientes, a gente está focando muito em NPS, justamente porque a gente precisa elevar o nosso nível de jogo, né? Então, nós somos agências digitais, tá? A transformação digital ela já aconteceu, claro que tem alguns mercados que não acontecem, mas o brasileiro ele é digitalizado, as empresas estão digitalizadas e elas estão atingindo uma certa maturidade. Se a gente for pegar, mesmo efetivamente, o marketing digital é super recente. Então, estamos num nível de atingir uma certa maturidade e isso precisa passar para as empresas prestadoras de serviços, tá? Então, na prática, vamos lá, coisa boa. Eu falei que ia ser mais rapidinho, tá, gente? Depois eu vou ter um resumão aqui, a gente abre para perguntas, mas como eu falei, né? Quando um cliente chega até você ou você vai até um cliente e chega um momento de proposta, o que esse potencial cliente ele vai validar? Autoridade da sua empresa, cases semelhantes, né? Quando eu digo cases semelhantes, tanto de desafios que você está resolvendo, quanto de segmento. Pô, eu tenho case com indústria, eu tenho case com moda, eu tenho case com empresa de serviço, com imobiliária, etc. Escopo, ou seja, o que você está oferecendo, né, para resolver esse problema dele. Vai ter mídia, vai ter CRM e valores. Porque no final das contas, ele quer descobrir o quê? Tudo isso é igual a custo-benefício. Então, qual a empresa que me oferece mais? Ou qual a empresa que oferece igual? A gente tem os valores bem similares, só que essa empresa aqui, para o mercado imobiliário, não tem igual, né? Putz, esses caras têm um case igualzinho do que a gente está passando aqui, né? Então, é tudo isso que é colocado na balança, tá? Então, é isso que um potencial cliente, quando ele chega a uma agência, ele valida, tá? E daí, eu já falei isso, né? A gente precisa provar valor a todo momento. Então, não é uma coisa que vai provar o valor do marketing digital para o seu cliente, é uma sucessão de acontecimentos durante a jornada. Então, quais são esses tópicos que impactam? Primeiro, tem uma área comercial. Não sei aqui, eu imagino que tem algumas agências que são parceiras da RD Station. A gente é muito parceiro da RD, né? RD tem um protagonismo super importante na história da nação digital, tá? As pessoas da RD, elas são incríveis, elas ajudam demais. E se vocês perguntarem, se vocês estiverem no programa de parceria, perguntarem para os farmers, né, para os CS ali das contas, quais são as agências que mais as agências que mais performam, que mais crescem, elas têm uma área comercial. E é óbvio, são estágios de empresa, né? Você num estágio inicial, no estágio de urgência, você tem que começar a vender.
O Rodrigo, sócio do Rodrigo, ó, charado pessoal aí, que é sócio que é CEO e sócio fundador da Nação Digital. Quando ele fundou a Nação Digital, quem você acha que visitava cliente? E você acha que fazia post em social media? Era o Rodrigo, né? Então, mas a partir do momento que você vai ganhando corpo, quando você tem uma área comercial, são as agências que possuem área comercial, elas são as que mais performam, porque você tem alguém especificamente focada, Rodrigues em todos os lugares, focada em trazer cliente para casa, né? Trazendo cliente, você traz equipe, trazendo cliente, você consegue dar mais benefícios para a equipe, você tem um capital humano, um capital intelectual mais feliz, um capital intelectual que se desenvolve e essa felicidade ela vai voltar para os clientes, né? Então, cara, você tem uma área comercial muito bom. Tem um processo comercial, tá? Além da área, você precisa de um processo. Isso gera valor, tá? Inclusive, a gente está passando por um processo com uma empresa que a gente foi elogiado. Puta, cara, o processo de vocês ele faz muito sentido. Porque a gente tem uma etapa de validação, a gente tem uma etapa aqui de exploração, a gente tem uma etapa de apresentação de proposta, a gente tem uma etapa de negociação. Inclusive, fica uma dica, não coloquei, mas talvez vocês conheçam o Thiago Reis, né, da Growth Machine, e ele tem um canvas de processo comercial, acho que é Sales Model Process, alguma coisa assim em Canvas, tá? Que justamente você tem 7 tópicos e nesses 7 tópicos você precisa falar qual que é o objetivo dessa etapa, o que eu espero dessa etapa, o que faz um negócio sair dessa etapa para a próxima. Então isso é muito importante, tá? Envolver equipe técnica nesse processo antes do cliente, antes de você fechar um negócio para o cliente. Então, tem algumas coisas, você tem, claro, colocar numa balança o quanto de esforço você quer investir em um potencial projeto. Mas a partir do momento que você envolve equipe técnica, o cliente ele percebe esse valor e fala, putz, cara, ele tem um departamento comercial, ele é pago para fazer isso, né, ele está fazendo o trabalho dele, mas ao mesmo tempo ele trouxe a equipe dele para falar sobre o meu negócio, né? E daí, envolvendo já a equipe técnica, seja conservador e realista. Sabe o que gera muito valor para o cliente? Você falar não. Quando você fala não para o cliente, experimenta. Fala, puta, cara, não dá. Não consigo, isso daqui acho que não é legal, eu não posso. Cara, experimenta falar não para um cliente, você vai se surpreender com o que acontece depois. Tá? O próximo tópico, cadê a apresentação, Rodrigo? Me perdi aqui. Obrigado. Acompanhar indicadores de negócio. Então, a gente já falei aqui, nós precisamos resolver desafios de negócio, nós precisamos apoiar os negócios a resolverem problemas de negócio. Né? Então, vamos acompanhar esses indicadores de negócio. No final das contas, são os indicadores que a gente acompanha no nosso negócio. Qual que é o CAC que eu tenho? Né? Quanto tempo esse cliente fica comigo? Né? Qual que é o LTV dele? Qual que é o retorno que eu tenho? Né? Seja no meu departamento comercial, seja nas campanhas de marketing que eu faço, qual é o ROAS, né? A performance ali por canal, por anúncio, qual que é a minha taxa de churn, isso daqui para a agência, então, isso aqui precisa ser acompanhado de perto, tem que ser um indicador chave, né? Qual é a porcentagem de loyalty, né? Dos clientes, dos meus clientes. Se eu for fazer uma análise de recência, frequência e valor, né? RFV, isso aqui é muito importante dentro de e-commerce, né? Eu preciso acompanhar esses indicadores, porque isso, acompanhar e, claro, impactar nesses indicadores. Porque acompanhando eles, eu vou saber qual o impacto que eu tenho no negócio do meu cliente. A partir do momento que eu sei qual é o impacto que eu tenho no meu cliente, eu consigo provar valor, né? E sempre provar o sucesso do projeto. Mensal, trimestral, semanal, diário, tá? Porque eu acabei de falar isso. Entreguei a meta de novembro. Show, último dia, nossa, massa, bom demais. Dezembro, restart. Voltou tudo de novo. E a mesma coisa com o seu cliente. Beleza, bateu a meta de Black Friday. E agora, em dezembro? Ressaca Black Friday, final de ano, Natal, depois entra janeiro, depois tem Carnaval. A gente precisa provar valor e o sucesso do projeto sempre, tá? E um projeto de sucesso, tá? Isso daqui é uma coisa que a gente aprendeu da forma mais dolorosa, né? Então, realmente tendo desafios, tendo churn, né? Churn é uma realidade,
mas aprendendo com esses desafios, né? Então, o projeto de sucesso, ele é um equilíbrio entre resultado e relacionamento, tá? Como que a gente faz aqui na Nação Digital? Então, primeiro, 2 ICPs, eu já dei algumas visões, né? Mas aqui, claro, é um ICP Pocket, né? Eu não vou trazer tudo aqui, mas ICP1, e-commerce que faturam pelo menos 500 mil e possuem equipe de marketing. Nós não fechamos com quem não tem equipe de marketing, lidar com o dono. Cara, não funciona, porque em algum momento não é a prioridade desse cara, ele não vai dar atenção para a gente, o projeto vai se perder, acabou. Empresas B2B com time comercial e que tem um CRM. Eu vou até além, e que tenha pelo menos um pré-vendas, né? Como é que eu vou saber que os leads, as oportunidades que eu estou gerando, elas estão sendo convertidas? Se elas não passam, se elas não vão adiante, por que essa informação precisa voltar? Eu só vou saber isso tendo um time comercial e tendo um CRM onde eu consiga fazer essas integrações, tá? Aí, aquela mudança cultural, aquela mudança de mindset, aquela mudança de entender que a gente precisa resolver desafios reais de pessoas e desafios reais de negócios, né? Então, hoje, como a gente envelopa, entre aspas, as nossas ofertas, não é com base em serviço, é com base em desafios que a gente resolve. Então, o que vocês resolvem? Resolvemos desafios de inteligência e dados, como? Com planejamento estratégico, consultoria, Customer Performance Analytics. Resolvemos desafios de otimização de CAC, de ROI e LTV, como? Com CRM, captação de leads e a parte de Mid Performance. E resolvemos problemas de branding, de posicionamento de marca, visibilidade, tráfego, como? Criação, copy, né, todo o trabalho de key visuals, branded content e SEO. Parece uma mudança pequena, mas não é. Porque a partir do momento que você começa a trazer isso, você começa a externalizar, você vê que faz muito sentido, né? Esse daqui é o value proposition lá para a Nação Digital. Então aqui eu trouxe, se não me engano, esse daqui é de gerente de e-commerce. Então, quais são as tarefas desse cara? Pô, ele precisa definir estratégia, ele precisa tornar a operação rentável, ele precisa gerenciar stakeholder. Putz, eu tenho uma agência de performance, eu tenho uma agência de SEO, eu tenho um cara de antifraude. Cara, meu Deus, preciso apresentar resultado, eu preciso provar um resultado do e-commerce para a diretoria, para o conselho da empresa, eu preciso aumentar a fidelização. O cara tem um monte de tarefa e ele tem dor, né? Custos altos de publicidade, encontrar pessoas qualificadas, a rotatividade é muito alta, eu preciso treinar minha equipe, eu tenho muitos fornecedores, o aumento do CAC está absurdo, meu faturamento está estagnado, né? O que cria, quais são os ganhos, né? O que gera valor para esse cara? Dashboard personalizado com aquilo que ele precisa ver, dashboard integrado não com Analytics, mas com a plataforma de e-commerce que faz ele ver o que foi de fato faturado, não captado. Isso gera valor. Mas só dando um exemplo aqui, e daí os nossos serviços, né? Como é que a gente resolve esses problemas e como é que a gente gera valor para esse nosso cliente, tá bom? Então, no final das contas, a Nação Digital é assim que a gente se posiciona, né? Somos um parceiro de negócio. E por quê? Porque a gente tem o privilégio de fazer parte de um grupo, né? Que é a F-Câmara. Então, no ano passado, em 2022, a Nação Digital ela foi adquirida pela F-Câmara e hoje nós somos um parceiro de negócio. Por quê? Porque a gente faz parte de um ecossistema que a gente consegue pegar de ponta a ponta todas as etapas da jornada de um comércio digital. Desde a implementação de plataforma, desde a parte de construção de super apps, desde desafios de cibersegurança, desafios de infraestrutura, soluções em nuvem, né, soluções de cashback, motores de cashback, né, soluções de pagamento em Pix, até a parte de growth, que é onde entra de fato a Nação Digital, né? Tenho novas linhas de receita, onde eu posso falar de implementação de marketplace né, para esse cliente crescer. Então, hoje, a Nação Digital se posiciona como um parceiro de negócio, a gente já vinha se posicionando há algum tempo, mas hoje dentro de um grupo, dentro de um ecossistema, nós de fato somos. Pô, meu cliente está aqui, cara, eu preciso melhorar aqui minhas linhas de receita. Vamos falar sobre marketplace? Né? Eu preciso melhorar a minha fidelização. E se a gente fizer um cashback, mas a gente tem um motor próprio aqui, que você consegue criar todas as suas regras, adequar todas as suas regras de negócio, né? Vamos construir um super app, vamos falar de comunidade, né? Ah, Nação, vocês fazem isso? Putz, não faço, mas a gente tem aqui quem faz, né? A gente precisa estar ligado nos desafios, né? E assim, vocês não precisam ser adquiridos, vocês não precisam fazer parte de um grupo, vocês precisam ter um bom relacionamento com o mercado, um bom relacionamento com o ecossistema, tá? E daí, aqui para mim, é o que mais chama atenção e a parte mais legal
da nossa apresentação de proposta. Então, estou tirando aqui da apresentação de proposta para vocês. O que eu falei lá atrás, quando um cliente potencial ele vem para um orçamento e tudo mais? Ele olha para escopo, autoridade, case e valores, né? Só que tem muitas coisas que ele não consegue colocar nessa conta de custo-benefício, o que a gente chama aqui de intangíveis, né? E o que são intangíveis? Primeiro, propósito. A Nação Digital tem um propósito, a gente trabalha isso, está aqui nas nossas paredes. Então, a partir do momento que você sabe que a empresa, ela sabe por que ela existe, qual que é o papel dela na comunidade como um todo, isso muda todo o jogo aqui, né? Indicadores de pessoas, somos fornecedores, nós somos empresas de capital intelectual, é o nosso capital mais rico. Não é a empresa, não é o CNPJ que vai lá e vai operar as plataformas, que vai conversar com o cliente, que vai realizar o serviço, são as pessoas. Então a gente precisa olhar para senioridade, a gente precisa olhar para turnover, para retenção de talentos, a gente precisa olhar para selo Great Place to Work, a gente precisa olhar para diversidade. A gente está falando de publicidade, marketing, repertório é importante, né? Metodologia ágil, como é que a gente se organiza aqui dentro? Seja nessa metodologia, seja como a gente acompanha o projeto por meio de tarefa, projeto ali, até para os sprints, e como é que a gente controla as horas. Rodrigo falou, perfeito. Cara. Se você não sabe quanto tempo você leva, qual que é o esforço que você precisa para executar um projeto ou determinado serviço, uma parte de serviço, como é que você vai precificar? Como é que você vai saber se no final das contas você está tendo um projeto, ele é sustentável ou não, né? Então, pior do que estar em isso é uma frase muito forte que eu aprendi. Pior do que estar em um projeto ruim é estar indisponível para um projeto bom. Então, por isso que é muito bom você estar participando disso daqui. E para finalizar, né, recapitulando, né, então, resumão, a gente precisa falar sobre problemas de negócio. A gente precisa saber o que é resultado para os nossos clientes. A gente precisa conhecer a fundo os nossos clientes, porque a gente vai conhecer as dores, a gente vai conhecer a fundo os nossos diferenciais, a gente precisa aprimorar a nossa cultura de empresa e a cultura de realmente falar de negócio com os nossos clientes, e a gente precisa gerar valor em todo ponto de contato. Hora da discussão. Eu achei que ia sobrar mais tempo aqui para a gente conversar e tudo mais, mas enfim, pessoal, eu espero que toda palestra, todo conteúdo que eu assisto, eu não preciso, que o conteúdo todo ele faça sentido. Eu preciso que tenha uma centelha, uma coisa que a pessoa falou, vai falar, nossa, cara, é isso, me ajudou demais. E se eu tiver falado uma pequena coisa que fez sentido para vocês, o meu papel aqui, ele está completo. Beleza? É isso. Enquanto, não sei se tem alguma pergunta aí, Rodrigo. Teremos. E daí eu já vou tomar uma... Já tô pegando ela aqui para botar ao vivo aqui, já vi. Vou colocar aqui para você. Como vocês lidam com algumas objeções em relação ao conhecimento do prospect a respeito dos resultados que podem ser atingidos pelo marketing digital? Além do treinamento das equipes, tem algum script? Boa. Sim, nós temos, tá? Ele completou aqui, ó, script para objeções específicas. Ótimo. Eu não vou conseguir resgatar agora, mas sim, tá? Primeiro, muito treinamento, tá? Então, nós entendemos que, tanto quanto uma empresa de marketing, somos uma empresa de RH. Então, a gente olha com muito carinho para recrutamento, seleção, desenvolvimento dessas pessoas, plano de carreira, né? E nós temos playbook comercial, tá? Então, playbook comercial que fala de canais, que fala de ofertas, que fala de cases diferenciais e fala muito de objeções. Então, nós temos uma biblioteca de objeções, né? E a gente vai ter objeção dentro de performance, a gente vai ter objeção por stakeholder, a gente vai ter objeção por serviço, a gente vai ter objeção por desafio de negócio. Eu não sei se você conhece, Yuri, mas recomendo, agora não me recordo se é a MeTime, se é a Reeve, tá? Essas ferramentas de Sales Engagement, elas possuem conteúdos muito ricos, tá? E alguma delas tem um template, tá? Que é um Excel com uma biblioteca de objeções. Que você consegue, eles direcionam ali, tem essa objeção, o que essa pessoa precisa falar, né? Então, ele vai listando tudo isso e é muito legal.
Então, treinamento, né? Como que a gente resolve isso hoje no dia a dia? Treinamento. A gente precisa treinar todas essas pessoas. Eu, como gestor comercial, eu faço one-on-one com as pessoas do meu time, tá? Então, toda semana a gente conversa sobre o negócio. Role-play, né? Ou seja, se o cliente liga aqui, eu sou o cliente e você vai me atender, né? E você faz as perguntas que você sabe que são perguntas traiçoeiras ou talvez são objeções que vocês recebem. Mas com isso, é no dia a dia que essas pessoas vão aprendendo. A gente precisa dar a base, mas é no dia a dia que elas vão aprender. E sempre rever isso, tá? Sempre rever. Vai sempre surgir uma objeção nova, vai sempre surgir uma situação atípica que a gente precisa estar revendo os nossos processos. Achou aí, Rodrigo? É isso aqui que você se referia, né? É isso aí. É isso aí. O matriz de objeções em vendas. E aí ele explica tudo e tem uma planilha aqui, ó. Descritivo da objeção, momento, tipo de objeção e discurso de solução. Pô. Era essa aqui que você falava, né? Exatamente. Espero ter respondido sua pergunta, tá, Yuri? Boa, excelente. Não temos mais perguntas. Afonso, obrigado pela lição, pela aula. Eu mesmo fiz aqui uma série de anotações, essa inclusive. E é isso. Queria agradecer você, o pessoal da Nação Digital também, por ter compartilhado você com a gente. E deixa eu só organizar aqui. E é isso, quer dizer, nós teremos outros desdobramentos, que a gente teve essa exibição hoje, mas isso vai virar, né, vai se tornar uma série de outros conteúdos ricos. E é isso, como eu fiz com os nossos outros colegas também que estiveram aqui com a gente, coloco a Safety Mails à disposição de vocês, eu pessoalmente à disposição de vocês, então se vocês tiverem qualquer evento, tal, precisarem da colaboração da Safety Mails, é só me ligar e a gente vai estar junto com vocês. Brigadão mesmo. E até o próximo evento. Até o próximo evento. Eu que agradeço, cara. Novamente, parabéns pelo trabalho. A gente conhece, a gente já usou muito Safety Mails aqui, tá, Rodrigo? Acho que eu nem falei isso para você, né? Mas a gente já usou bastante. A galera conhece, tá? Então, parabéns pelo trabalho, mas parabéns pelo evento que você construiu, tá? Realmente, como eu falo, nosso modelo de negócio, ele é delicado, ele é desafiador, e acho que quanto mais conteúdo a gente tiver para fomentar o ecossistema, melhor. Sei que posso contar com você e você pode contar comigo, tá bom? Maravilha. Afonso, obrigado. E a vocês que ficaram conosco até agora, que estão acompanhando aí, obrigado por terem participado dessa edição do Safety Mails Day. Até a próxima edição. Com qual mercado será que a gente vai falar? Essa foi uma edição dedicada às agências digitais. Talvez o próximo mercado a ser abordado seja o seu. Então, é isso. Obrigado pela audiência e a gente se vê na próxima edição do Safety Mails Day. Valeu!